Glorificado seja o nome do Pai, exaltado seja o nome do Filho, engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos poderosamente nessa tarde abençoada de domingo, amém? Que Deus ele possa falar comigo, possa falar com vocês, possa falar com todos nós e nos alcançar com a sua maravilhosa glória, bênção, amém, pessoal? Rita de Castro, Deus abençoe a sua vida, paz, boa tarde. Boa tarde, Deus abençoe, pessoal. Glórias a Deus, Fátima Marchon. Deus abençoe a todos. Raquel Eunice, a paz. Daniel Rodrigues, Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Irani Fischer, Deus abençoe, a paz. Ana Gasques, Lourdes. Oi, Lourdes, deixa aí o copo com água, tá? Próximo do telefone pra gente orar. Rodrigo Araújo, Deus abençoe. Cleiton Silva, paz. Matheus Fidelis. Deus abençoe, pessoal. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero entrar nessa live aqui, tá, pessoal, para preparar vocês para uma semana maravilhosa que vocês vão ter, amém? Eu quero preparar todos aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? Declarando, tá bom? Declarando com decretos espirituais, tá? E com revelações que Deus ele vai entregar aqui, o que vai acontecer nessa semana aqui na vida de muitas pessoas, amém? Então, eu quero que você esteja com o seu coração bem receptivo, tá? Com o teu espírito bem alegre para receber, tá? As profecias e as revelações que o céu ele tem nessa tarde de hoje para te entregar, amém? Glórias a Deus, aleluia. Deus ele é bom, né? O tempo todo Deus ele é bom e tem coisas boas a caminho, tá, gente? Tem coisas boas aí chegando, amém? Tem sim, tá? Tem sim. Alguém vai dizer assim, graças a Deus, apóstola, que tem coisas chegando, coisas boas chegando, coisas boas a caminho, porque é disso que eu estou precisando. Pois bem, Deus sabe muito bem da nossa necessidade, Deus sabe muito bem da nossa urgência, não é mesmo? Então vai ser dentro da urgência que eu e você, nós temos, que Ele vai trabalhar nessa semana, hein? Vai ser na urgência em que nós temos, tá? Que Ele vai se manifestar como Jeová Jiré, o Deus que provê. Amém? Em todas as áreas da nossa vida. Glórias a Deus. Deus, ele não é aquele que trabalha em uma área somente, tá? Deus, ele trabalha por completo. Então, em todas as áreas da minha, da sua, da nossa vida, será visitada com muito poder e glória, tá? Com muito poder, oi, Luciana. Com muito poder e glória, tá? Nessa semana, tá bom? Também eu quero preparar você, que talvez não seja muito fácil, porque o inimigo ele é muito estrategista. Então ele sabe que quando uma bênção grande está para ser liberada, né? Ele tem que, né? A intenção dele é atrapalhar, é destruir, né? Então ele vai tentar de algumas maneiras fazer de tudo aí para desconcertar alguém, tá? Então você já tá avisada, tá? Você já tá avisado, tá bom? Que não é para você perder, não é para você desanimar, não é para você se entristecer, tá? É para você reagir, é para você sorrir, sorria dos seus adversários, minha filha, tá entendendo? Sorria das tribulações. Apóstola, como que eu vou sorrir? Você tem que ser assim, pessoal. Nós temos que ser assim, nós temos que olhar. Tem coisas da vida da gente que a gente não vai conseguir mudar, não vai conseguir. Entendeu? E aí o que a gente tem que fazer? Se a gente ficar olhando para aquilo ali, a gente vai ficar oprimido, porque aquilo ali é mais forte, mais poderoso do que a gente. Tá entendendo? Porque a gente é limitado. Então o que a gente faz? A gente trata com desdém, com insignificância, olhando para aquilo ali e dizendo, meu Deus é maior do que isso aí. Olhando para aquilo ali e dizendo, meu Deus pode vencer. Eu não venço, mas Deus vence. Eu não consigo resolver, mas o Deus que reina mora dentro de mim,
que tem promessa na minha vida, esse resolve, esse faz. Eu quero, em nome de Jesus, declarar nessa live de hoje, povo de Deus e povo abençoado, tá? Que o que está por vir é coisa muito maior do que você pediu ao céu. O que está por vir é coisa muito maior do que você pediu a Deus, tá? Deus é aquele que recompensa, tá? O nosso esforço, tá, pessoal? Deus é aquele, tá? Que sabe da luta que a gente passa, tá entendendo? E nós estamos aqui, tá, pessoal? Para continuar conquistando, para continuar recebendo aquilo que o céu que ele tem para nos entregar. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E glórias a Deus, aleluia. Amém? Gente, vai deixando o like, tá? Por gentileza. Seu like é extrema importância para todos os conteúdos que a gente faz aqui, porque aí a plataforma ela envia com mais velocidade para mais pessoas poderem acessar, tá? Para mais pessoas poderem entrar. Glórias a Deus. Amém? Oi, Daiane. Oi, Paulina. Roseli. Deus abençoe, Império do Sabor. Geisa, que Deus abençoe. Que nome bonito. É o teu comércio? Que nome bonito, Império do Sabor. Gostei da ideia, hein? Que Deus prospere a Geisa em todas as obras das suas mãos, tá? E a todos aqui que têm comércio, a todos aqui que trabalham por conta, né? Que a sua mão seja uma mão consagrada e muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Oi, Shirley. Maria hoje foi na igreja, né? A pena que eu não estive lá. Eu espero que ela comece a voltar aí, né? Não é mesmo? Deus abençoe, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que semana que a gente vai entrar, uma semana de um portal muito grande, uma semana de grandes realizações. Ana Paula, ela vai voltar, né? Então quero ver. Eu nem precisei ligar para João, mandar mensagem para João, né? João é o esposo de Maria, né? Graças a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, amém? E essa semana vai ter muita gente aqui da live que você vai sorrir chorando. O que é, né, pessoal, a gente sorrir chorando? Sabe o que é sorrir chorando? É a gente aguardar tanto uma coisa e aquele dia chegar. É a gente esperar, racherei de calaçúbia. É a gente esperar e lutar. E trabalhar, e crer. Perseverar. Até esperar esse tal dia chegar. E esse dia ele está chegando para muitos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É dias do favor do céu descer sobre a vida de muitos aqui. É dia de você enxergar e não tem como você não dizer que foi Deus que fez. É dias que você vai olhar e a lágrima vai descer do seu rosto. Porque você ralou muito, você trabalhou muito. Sabe? Muitos foram os motivos que você teve para você parar, para você desistir. Muitos foram os motivos que a vida, que as pessoas, que as decepções aconteceram, né? Para tirar você de um propósito que foi o próprio Deus que colocou dentro do teu coração. Tá entendendo? Mas você mesmo muitas das vezes se arrastando, né? Muitas das vezes você se arrastando, você continuou a fazer a roda girar. E eu quero falar para alguém que está aqui nesta live, a roda ela não só continuará a girar, tá? Mas continuará girando com o teu nome lá em cima. Com o teu nome lá em cima, tá, pessoal? Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Deus vai exaltar muito a vida de vocês. Deus já preparou um patamar, um lugar de honra para colocar cada pessoa aqui. Olha, vocês me conhecem, quem já é antigo, já é do canal. Eu não vou nem dizer quem é antigo, porque quem está chegando já agora, já me conhece um pouco também, né? E eu não sou de ficar entregando profecia nem revelação de coisas que não vão acontecer.
Eu não sou dessas. De sentar aqui, tá? De sentar aqui e ficar falando coisas, tá? De ficar aqui, o Ronaldo, o Ronaldo colocou assim, lógico, nós merecemos tudo de Deus, depende. Não é lógico, não, isso não é lógica. Deus trabalha na contramão da lógica, Ronaldo. Deus não trabalha com a lógica do homem. Deus é Deus. Somos merecedores, mas só recebe quem faz por onde. Então não tem muita lógica, tá entendendo? E tem pessoas que acham que não vai fazer nada e vai receber alguma coisa, vai ficar esperando. Eu não estou falando com essa pessoa. Eu estou falando, presta atenção, de pessoas que lutaram e sabem por aquilo que elas lutaram. Tá entendendo? Deus não trabalha com a lógica do homem. Deus não trabalha com a lógica do homem. Deus é Deus. Presta atenção, pessoal. Em nome do Senhor Jesus. O Ciro está perguntando, devo recorrer a Lúcifer? Você que sabe. Né? Você que sabe. Né? Tem um pessoal que entra com as perguntas, né? É contigo mesmo. Né? Você não sabe da verdade? Você não sabe da verdade? Então, só tem dois caminhos, né? Na verdade, só tem um caminho, né? Mas tem gente que quer se irmar com dois, mas tudo bem. Olha para cá, gente, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Né? Glórias a Deus, não obriga ninguém a nada, gente. Deus não obriga ninguém a fazer nada. É um momento, pessoal, presta atenção, em nome do Senhor Jesus, né? Isso, Deus não deve nada pra gente, é isso aí. Deus não fica devendo nada pra ninguém, é verdade, né? E essa semana, né? Nós falamos sobre isso. Poxa, Ciro, se você quiser fica aqui assistindo a live conosco, que acredito que Deus, ele pode trazer, através da mensagem, arrependimento pro meu, pro seu, pros nossos corações, né? E quem sabe você consiga mudar de ideia. Mas se ficar aqui, não fica escrevendo coisa que não tem nada a ver, não, porque nós temos um propósito nessa live, amém? Tá bom? Você está abençoado por todos nós, tá? Mas se quiser ficar na boa aqui, ótimo. Se não quiser, que Deus também te abençoe, tá bom? Então, pessoal, preste atenção em nome do Senhor Jesus. Aqui a gente está também em uma missão. E a missão em que nós estamos aqui, né? E na missão em que nós estamos aqui, é a missão de um levantar o outro, de um erguer o outro, pela mensagem profética do nosso Deus. A mensagem do nosso Deus é uma mensagem que faz a gente se levantar e reagir para o propósito que nós temos aqui nessa terra. Tá entendendo? Todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Ninguém veio para passear, para brincar de viver. Nós temos um propósito lindo que Deus, ele tem para que a gente venha tomar posse dele aqui nas nossas vidas. Eu sei que tem pessoas que você não está vivendo nada lindo. Eu sei que tem pessoas que nada está tão bom para você. Mas eu tenho uma mensagem de Deus aqui para te entregar, em nome do Senhor Jesus, tá? Com Deus, pessoal, né? Com Deus, né? O fardo ele fica mais leve. Com Deus o fardo fica mais suave. E é isso que Deus vai fazer nessa semana, na vida de centenas de milhares de pessoas, pessoas que têm lutado, têm ralado, têm feito, têm acontecido. E Deus, através de mim, manda te entregar um recado. Parabéns. Parabéns por cada um de vocês. Glórias a Deus, aleluia. O tempo da angústia, ela acaba agora. O tempo da angústia, não podemos questionar. Não, aqui não tem questionamento, não. Aqui é para ouvir. Imagine se eu ficar respondendo um monte de coisa aqui, eu não faço live. Tá? Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Aqui é para ouvir e glorificar. E receber. É uma live para receber as promessas de Deus. Não é live de questionamento, não. Tá entendendo, meu filho?
Então, presta atenção em nome do Senhor Jesus, né? Imagina se a gente está no culto, toda hora a pessoa fica perguntando alguma coisa, né? Aí não tem culto, né? Aí como é que fica um negócio desse, né? Tá entendendo? O tempo da angústia aqui, ela se encerra hoje. Eu estendo as minhas mãos para declarar para alguém. Amém? O tempo, eu tô deixando, se daqui a pouco coisa a gente tira, né? Tá entendendo? O tempo da angústia, Rita Castro, assim Deus está mandando eu entregar, em nome do Senhor Jesus. Se encerra hoje, Fátima Marchon. Toma posse, Celiane, em nome do Senhor Jesus. O tempo da angústia, em nome do Senhor Jesus. Ela se encerra hoje, ela se encerra agora. É dada uma ordem do alto dos céus para que seja paralisado todas as forças infernais. É dado uma ordem da força do reino de Deus. Deus está trazendo reforço. Deus está trazendo reforço. E reforço com bênção abundante para a vida daquele que crê. Glórias a Deus, aleluia. Chegou o momento, o tempo absoluto da colheita de muitos aqui. Chegou o tempo absoluto da colheita de vocês. Começa agora, nesse momento, eu sei que vocês creem nisso, a receber com força essa palavra que é o próprio Deus que coloca na minha boca para liberar. Em nome do Senhor Jesus, que todas as portas, todos os portais que estavam trancados, começam a ser liberados com o nome de cada um de vocês, para vocês terem alcance, para vocês terem acesso, em nome do Senhor Jesus. Creia, porque tudo sempre será possível àquele que crê. Glórias a Deus. Tudo será possível àquele que crê. Tá entendendo, em nome do Senhor Jesus? Deus está se levantando, assim Ele manda eu entregar. Ele está se levantando do céu, do alto do trono, para Ele ali se inclinar. Deus, Ele vai descer com favor essa semana para muitos aqui. E não vai ter ninguém que vai conseguir te impedir aquilo que Deus, Ele tem para te entregar. Em nome do Senhor Jesus. Porque a vitória já é garantida. Porque quem passou pela luta foi você e foi Deus. Quem passou pela luta, Deus está falando, foi você e foi Deus. E Deus viu toda a luta que você enfrentou. Deus viu toda a luta que você passou. E é chegado o momento da vitória ela ser garantida sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluia, pessoal. Assim como existe um tempo de luta, de batalha, assim como existe um tempo difícil em que todo mundo enfrenta e passa, também existe um tempo maravilhoso da bonança, da resposta e do céu rasgado e aberto. Assim como existem dias difíceis, também existem dias maravilhosos. Eu quero que vocês entendam, em nome do Senhor Jesus, que é assim que Deus trabalha na vida do indivíduo. É assim que Deus trabalha na vida de um servo, tá? Fazendo ele entender e ele compreender, tá? Que ele pode dar a virada que ele quiser na vida dele. Fazendo ele entender que é só ele querer para ele conseguir. Gente, em nome do Senhor Jesus, Deus está falando com pessoas, é só você querer que você consegue. Eita, Pai. É só, sabe, gente? É só a gente querer que Deus, ele vai lá e ele abençoa aquela nossa vontade, faz aquela vontade acontecer. Deus está falando, é só você querer, minha filha. É só você querer, Celiane. É só vocês querer que o negócio acontece. Gente, me ouça, gente. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não entro aqui pra ficar de bobeira de live, não. Vocês sabem que eu procuro ser sincero, eu procuro ser realista. Eu procuro ser transparente, porque é assim que as coisas funcionam com Deus. As coisas de Deus funcionam com transparência. As coisas de Deus, elas funcionam. As coisas de Deus funcionam com transparência. E as coisas de Deus funcionam com verdade. Vocês estão entendendo? E a palavra de Deus, ela é espírito e verdade. E Deus é Ele que está falando aqui, entregando para vocês. Ele vai surpreender, Ele vai abençoar. Tá entendendo, em nome do Senhor Jesus? Porque vai ter histórias de pessoas aqui desta live. Vai ser a tua história, presta atenção, que vai ser um conteúdo de inspiração para muitos. Muitas pessoas vão se inspirar, sabe?
Quando você um dia sentar e abrir ali, ó, todo o conteúdo da tua história, muitas pessoas vão se inspirar, tá? Quando olharem para você e ver você dando glória misturado com aleluia. Eu vejo pessoas aqui saltando, eu vejo pessoas pulando, eu vejo pessoas gritando, eu vejo pessoas comemorando, eu vejo pessoas festejando, eu vejo festa. Eu vejo festa. Presta atenção. Você é digna disso. Porque você tem feito por onde? Você tem lutado, você tem rompido, você tem crescido, você tem se desenvolvido, você tem mudado, você tem mostrado para o céu que você merece receber aquilo que só tem e só vem da mão dele. Aquilo que só tem e só vem da mão dele. Tem coisas que nós temos a capacidade de ir lá fazer e acontecer, mas tem coisas que não adianta. Mesmo que tu vai lá e faz, aprende isso, aquilo outro, mesmo que você tenha toda a habilidade da terra, não adianta, é só o céu mesmo para te dar. É milagre, é coisa divina. Você pode ter diploma, você pode ser boa pra caramba, você pode ser isso, mas não adianta. Você tem que ter Jesus na sua frente. Você tem que ter o aval dele, você tem que ter a liberação dele, você tem que ter a bênção dele. E ele está falando, tu já estás abençoado. Tu já és um abençoado. E essa semana eu vou surpreender a muitos. Eu vou surpreender a muitos. Se prepara, assim Deus está mandando eu declarar. Alguém pode até pensar, mas apóstolo, eu não tenho nada na minha mente que eu consiga imaginar que possa acontecer por esses dias para me abençoar. É sério mesmo que tu tá pensando nisso, cara? É sério mesmo, mulher de Deus, que tu tá pensando nisso? Deus não trabalha assim não, gente. Deus trabalha com surpresa divina. Deus trabalha, presta atenção em nome de Jesus, senão ele não é Deus. Se for tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho, tudo arrumadinho, aí é fácil. Deus não trabalha com arrumadinho, não. Deus é Deus. Deus surpreende. É coisas inesperadas, é milagres inexistentes. É coisas que não existiam, que começam a passar a existir. É esse negócio que é o trabalho de Deus. Então isso aqui não é para ninguém ficar pensando que se é para um ou se é para outro. É para todo mundo. É para todo mundo. Escreve aí, surpresa a caminho. Surpresa a caminho. Tem surpresa sim. Tem surpresa sim. Porque você está ralando, você está trabalhando, está fazendo e Deus vai te honrar. Você está me entendendo? É para se preparar, porque a sua vitória está mais perto do que a blusa do teu corpo. É para você se preparar, porque a tua vitória está mais perto. Glórias a Deus, aleluia. Tá? Mais perto do que você pensa, mais perto do que você imagina. Tem surpresa chegando. E surpresas de várias maneiras. São surpresas de várias maneiras. Tem várias pessoas que estão aqui, você tem um propósito, você tem algo na tua cabeça. Eu não estou falando só de financeiro, eu não falo só de financeiro. Deus não trabalha só, Deus trabalha de tudo que é jeito. Deus trabalha fazendo a obra perfeita. Tá entendendo? E o que Deus vai te entregar nessa semana será o motivo do seu maior sorriso. E o que Deus vai te entregar nesta semana será o motivo do seu maior sorriso. Recebe, Adriana, toma posse, Ivone, em nome do Senhor Jesus. Recebe, Jéssica, toma posse, Domingos. Ô, Domingo, tu tá onde, Domingo? Tu tá onde, homem de Deus? Fala pra esse povo onde tu tá, cara. Fala pra eles. Eu não conheço o Domingos, né? Mas ele já assiste a live há um tempo. Ele sumiu, agora ele voltou. Eu acho que ele só tá entrando nos domingos, eu acho. Domingos. Na Espanha, ele tá na Espanha. Domingos, vamos recordar algo? Um flashback aqui? Na live? Vamos. Parece até que eu conheço ele, né, gente? Não conheço, não. Domingos, alguns meses atrás, ele entrava sempre na live no horário da tarde. E às vezes à noite também. Todo dia. E ele pedia pela vida financeira dele. Ele botou, minha apóstola. Ele pedia pela ajuda pela vida financeira dele de oração. Lembra, Domingos? Ele tava ali, ó, direto. Depois ele sumiu. Aí voltou de novo. Né?
pedindo para Deus abençoar nos contratos de trabalho, para Deus abrir as portas, né? Ele trabalha, acho que no ramo da construção, me parece, né? E chegou um momento ali que ele falou: olha, apóstola, fechei um contrato muito, muito abençoado. Depois que ele fechou esse contrato, ele sumiu. Eu acho que foi nesse momento aí que ele foi para a Espanha. Eu não sei, né? Eu não tenho o contato dele. Eu conheço ele aqui pela live, né? E ele pediu. Era duas coisas que eu lembro que ele pedia. Ele pedia pela vida financeira e pela vida sentimental. Lembra, Domingos? Você falava assim: apóstola, a minha vida financeira já está já voltando normal. Agora, e a vida sentimental, hein? Hein? E ele sempre colocava, né? Eu espero que você esteja bem, tá, homem de Deus? Feliz, tá? Realizado e satisfeito aí com o que o céu ele tem para te presentear, né? Porque aquele que luta por aquilo que quer, merece receber aquilo que deseja. Aquele que luta por aquilo que quer, merece receber aquilo que deseja, né? Graças a Deus. Amém, pessoal? Quer dizer, na época, eu não sei, mas eu acho que ele estava aqui no Brasil, né? Na época que ele estava direto nas lives, né? Eu acredito que sim, né? Tá entendendo? Na época ele estava no Brasil, mas agora Deus levou ele para a Espanha. Então você tá vendo como que acontece, né? Como que o milagre acontece e a gente nem imagina como que isso pode acontecer. Eu não sei se ele imaginava que um dia ele ia para lá, mas o vento levou, o vento soprou, o vento do Espírito de Deus, tá entendendo? Ele disse que tá morando e tá trabalhando. Então, pessoal, não duvide e não subestime o poder de Deus. Não subestime o que Deus pode fazer. Hoje você pode estar onde você está, amanhã você pode estar em outro patamar. Hoje você pode estar morando onde você está morando, tá? Daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, você pode estar morando em uma outra cidade, você pode estar morando em outro país, você pode estar trabalhando, fazendo alguma outra coisa, você pode estar muito próspero, a ponto que você vai falar assim: eu posso ter para ajudar. Então, gente, é assim que Deus faz. Deus muda, tá entendendo? Vira a chave da vida do ser humano e faz o ser humano entender que quando ele quer, ele faz e ele acontece. Quando o ser humano ele quer, ele faz e acontece. E chegou sim, tá? Chegou o momento de muitos voltarem a sorrir. Chegou sim, tá? O momento de muitas pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus, tá? Ver a sua história completamente mudar. Deus está preparando um manancial para pessoas aqui. Deus está preparando, tá? Porque eu sei de pessoas que você está vivendo um deserto. Eu sei de pessoas que você está vivendo um deserto, mas Deus manda dizer para ti, tá? Existe um manancial preparado para você. Né? Tem pessoas do Uruguai aqui também, né? É Uruguai, gente da Espanha, né? É uma bênção, né? É uma bênção. Glórias a Deus, aleluia. O que um dia serviu de vergonha para alguém aqui? Sabe, Fátima Marchon? Sabe, Ivone? O que um dia, Rondoval, Cleiton, serviu de vergonha para a vida de vocês, se tornará em testemunho. Assim Deus está mandando eu declarar. Se tornará um baita, um grande testemunho. Tá entendendo, Tiago? Presta atenção. Deus tem dupla honra para entregar para os seus servos. Deus ele tem dupla honra para entregar para o teu povo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus ele permitiu a luta. Sabe por que Deus ele permitiu a luta para alguém aqui? Porque ele já havia, antes da luta, ele havia já decretado a sua vitória. Não existe luta, não existe vitória sem a pessoa ter que passar pela luta, Rodrigo Araújo. Não existe batalha que alguém consiga, né, não precisar ter que passar por ela para conseguir tocar no milagre, na bênção. Tá entendendo? Quando tudo parecia estar perdido, Deus ele sempre entra na cena para mudar a nossa história. E é por isso que nada de pior te aconteceu. Tá entendendo? Deus, pelo contrário, sempre te surpreendeu.
Deus sempre aparece nos momentos em que nós nos encontramos perdidos. Deus sempre aparece nos momentos em que nós nos encontramos, pessoal. Você está entendendo? Com a nossa cabeça no mundo da lua. Quando a gente não sabe o que fazer, como agir, como reagir. Deus está falando com pessoas aqui. A última palavra nunca foi, nunca vai vir, nunca será do homem. Tá? E Deus está falando, a palavra é minha, eu sou o dono da última palavra. E eu digo para ti que tu vai vencer. Tu vai vencer, oi Joyce, tu vai vencer. Deus está falando com pessoas aqui. Sou eu o dono da última palavra. Sou eu o dono da última palavra. Sou eu o dono da última palavra. E digo para ti, afirmo e confirmo e reafirmo, que tu irás vencer. Glórias a Deus, aleluia, pessoal. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero ver quem é que vai dizer que não. Eu quero ver quem é que vai dizer que não. Deus está falando quem é que pode colocar à frente do meu ungido. Quem é que pode se colocar à frente da minha escolhida. Quem é que pode embarrear os meus planos que eu tenho para a vida deles. Deus está falando nessa live de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Ninguém vai impedir o plano maravilhoso e lindo, poderoso, tá? Que Ele tem na vida de muitos aqui. Eu estou começando a me arrepiar toda. Olha, pessoal, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa. Quando nós usamos a nossa autoridade, porque todo mundo aqui tem, Deus concede autoridade para todos. O diabo, ele sai fora. Tá entendendo? O problema diminui ao ponto dele desaparecer. Você sai na frente. Começou as perturbações a acontecer na live aí, ó. Eu comecei a pegar e a falar e pegar com a minha voz e liberar com Deus usando aqui a minha voz. Rapidinho o pessoal parou de azucrinar. Você tá entendendo? É desse jeito, tá, pessoal? É isso aí. É ficar dando corda. Você fica dando tempo para ver se alguém se apluma. Não se apluma, então você ignora. Entendeu? Senão você acaba atrapalhando a live. Atrapalha todo mundo que quer receber. Aí o que eu fiz aí, ó? É o que você tem que fazer com seus problemas. Entendeu? Tu bota mesmo força na tua voz e começa a falar, sai de ré, sai fora. Tá entendendo? E aí o que acontece? O mal vai embora, gente. O mal vai embora. Tá entendendo? Aí se a gente fica, manhã, e não sei o que, papapá, e pipipi, tititi. Aí é tudo que o bicho quer. Tá entendendo? Não tô aqui pra fazer vontade do diabo, não. Tá entendendo, pessoal? Nós não estamos aqui para fazer a vontade do inimigo, não. Glórias a Deus, aleluia. Toca fogo, botaram aí, toca. Toca fogo nele, Jesus. Deus é maior. Amém? Deus, ele é maior. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus, ele abre, Deus está mandando dizer, Império do Sabor. Jéssica Cabelos, recebe Rodrigo Araújo, toma posse, Raquel e Fátima Marchon. A porta que Deus, ele abre, ninguém pode fechar. Tá entendendo? Quando os homens dizem que não tem jeito, Deus diz, eu sou o caminho. Tô toda arrepiada. A porta que Deus, ele abre, ninguém pode fechar. E quando o homem diz que não tem mais jeito, Deus fala para alguém aqui, eu sou o caminho. Eita Deus, Deus está falando para alguém aí, eu sou o caminho. Deus está falando para alguém aí, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E glórias a Deus, aleluia. Deus está falando para alguém aqui hoje, tá? O que parecia ser um fim trágico para você vai ser um começo épico. Eita, glória! O que parecia ser um final trágico para você será um começo, eita glória, um começo que você não tem nem noção de como será, de tão maravilhoso, de tão exclusivo, de tão você tá entendendo. Tem algo que Deus preparou para você que é algo exclusivo, é exclusividade. O que Deus tem para você não é o que Ele tem para todo mundo, não. Que isso, é isso aí que você ouviu mesmo. O que Deus, ele tem pra gente, ele não tem pra todo mundo. Ele tem pra pessoas que ele seleciona, que ele escolhe. Deus escolhe, claro. Claro.
Claro que Deus escolhe. Você acha que Deus vai sair distribuindo bênção para todo mundo? Você acha que Deus vai fazer isso? Deus não vai esperar alguém pagar o preço. Deus não vai esperar alguém perseverar. Senão ele seria um Deus injusto. Eu estou falando com pessoas aqui que tu tá ralando, tu tá fazendo, tu tá acontecendo. Enquanto tem pessoas que desistem, que param, tá entendendo? Você já teve vontade, mas não fez. Vontade é uma coisa que dá e passa. Tá entendendo? Vontade é uma coisa que dá e passa. E você tem vencido essa vontade. Vontade de parar, de desistir, sabe? A sua vontade de vencer tem sido maior do que a sua vontade de parar. A sua vontade de vencer tem sido maior do que a sua vontade de parar. Já teve vontade de parar? Sim, várias, inúmeras vezes. Mas quando você lembra que se você parar, tudo vai piorar, e que ainda existem pessoas que dependem de você, o que você faz? Você fala, eu não vou parar. E aí, quando você fala, você cria. Quando você cria, você toca e testemunha. Tá entendendo, pessoal? Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Em nome do Senhor Jesus. Você pode estar vivendo a pior tempestade da sua vida. Deus é contigo, Tatiane. Entendeu, minha filha? Deus é contigo, tá? Isso daí é para tirar a paz, para tirar o sossego, seu descanso domingo. Isso daí é porque a sua semana vai ser uma bênção, entendeu? Sua semana vai ser uma bênção e ponto final. É isso aí, entendeu? Então o inimigo ele vem para poder o quê? Para poder desconcertar a pessoa. O inimigo ele vem para quê? Para poder desconcertar as pessoas, tá entendendo, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. O que pode parecer tempestade para alguém aqui, tá? Não precisa se preocupar com as tempestades, tá entendendo? Porque existe um Deus que acalma qualquer tipo de vento. Existe um Deus, pessoal, que ele acalma, ele sabe a forma que ele pode acalmar, tá entendendo? Ele sabe a forma em que ele pode acalmar qualquer tipo de tempestade que pode aparecer no nosso caminho, tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, tá? E Deus manda dizer mais, tá? Tudo que foi roubado, tudo que foi tirado será restituído de maneira dobrada, será restituído de maneira honrada, será restituído para alguém aqui em nome do Senhor Jesus. Chegou a semana da restituição. A restituição chegou, a semana da restituição. Assim Deus está mandando eu entregar. Recebe aí, Claudinei Bueno. Tá sumido também, meu filho. Como é que você tá, meu filho? Claudinei também é muito antigo na live, tá? O Claudinei, ele me acompanha desde a época que eu comecei a fazer a live pelo Facebook. O Claudinei me acompanha desde o começo do comecinho. Começo... né, Claudinei? Ele é a Maria Aparecida, que foi a esposa dele. Ô, mulher de Deus. Ela é falecida, né? A Maria Aparecida é a esposa do Claudinei. Eu ainda chamo ela de esposa, né, Claudinei? Né? A viúva, né, de mulher abençoada, né? Uma guerreira, né? E foi um casal que a gente ajudou bastante, né? Procurou ajudar bastante, né? Ajudar bastante, espiritualmente, com oração. Mas é como eu sempre falo aqui na live, gente, vai ter coisas que a gente não vai entender só um dia. Vai ter coisas que a gente não vai entender só um dia, entendeu? Então Deus quis que ela fosse, né? E ela foi, né? E ela foi, mas nós fizemos de tudo para Deus deixar ela aqui com a gente. Mas Deus falou não, né? Ele é o dono da última palavra, né? Fizemos de tudo, entendeu? Mas Deus assim quis que fosse e então foi, né? Então, como eu falo, né? Tem coisas que nós só iremos saber, né? Oi, Sueli, um dia, tá, pessoal? Tá? Bem, você tá bem, né? Isso que é importante. Isso que é importante, né? Claudinei botou, estou bem, graças a Deus. Amém, pessoal? Quem tentou parar você, vai ver a mão de Deus te impulsionar. É verdade, Claudinei. É verdade, meu filho.
Quem tentou te parar, vai ver Deus te impulsionar. Presta atenção, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho, tá entendendo? Tem alguém que pode olhar para você e imaginar, ela tá fraca, ele tá fraco, ela tá sozinha. Deixa pensar, tá? Deixa pensar. Porque a vitória, ela é mais do que garantida. Tá entendendo? O céu inteiro está trabalhando ao teu favor. Eu quero falar, eu quero declarar. O céu inteiro está trabalhando ao favor de todos aqui. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Tá entendendo? Deus está te levantando do pó. Deus está levantando pessoas da cinza. Deus está levantando pessoas. Deus está falando. Eu estou toda arrepiada. Recebe esse negócio. As promessas de Deus, elas são imutáveis. As promessas de Deus, tome posse delas. As promessas de Deus, elas vão te surpreender. Porque é o céu inteiro que está trabalhando para o teu caso virar notícia. É o céu inteiro que está trabalhando para a tua vida ela girar. Deus está falando com pessoas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Vai o milagre acontecer, vai haver festa, vai haver comemoração. Deus, ele não atrasa, a resposta está a caminho. Os inimigos vão se surpreender quando vê a recompensa de Deus descendo sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Deus honra quem confia nele, meu filho. Deus honra quem confia nele. Deus criador de céus e terra, Deus que criou o mal e o bem, Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele está no controle de tudo, ele está no controle de todas as coisas. Ele é o dominador, ele é o detentor, ele é o controlador, é ele que está aqui. Não temas o que o inimigo pode fazer. Eu não entendo porque que tem gente que quer correr pro lado de não sei quem, né? Igual o rapaz que entrou aqui, que eu acho que ele provavelmente ainda deve estar assistindo a live, né? Ele fala, né? Eu quero ir lá pro lado do ele falou o nome aí, né? Você leu, né? Pra que vai pra lá se Deus que criou? Deus criou tudo, gente. Eu prefiro ficar do lado de Deus. Não é não? Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, Satanás, os demônios. Deus criou. Deus foi Deus. Presta atenção. Você acha que foi o inimigo tem alguma força maior, tem vontade maior do que a vontade de Deus, gente? Pelo amor de Deus. O criador de todo o universo, o controlador, detentor de todas as coisas. Pra que tu vai querer ficar indo pro outro lado, pro lado mais fraco? Presta atenção, gente, em nome de Jesus. Lá dá e tira como ó, assim, ó, e tira com força. E tira com força. Eu sei que o rapaz deve estar aí na live, tá? Ele estava até agora aí escrevendo. Só que eu já falei, eu não vou ficar respondendo pergunta para ninguém não, ainda mais certo tipo de pergunta, que é para atrapalhar a live. Tá entendendo em nome do Senhor Jesus? Haverá motivos de sorriso. Haverá motivos para você voltar a sorrir. Escreve aí nos comentários, vou voltar a me alegrar, vou voltar a sorrir, vou voltar a comemorar, vou voltar a festejar. Glórias a Deus, aleluia, pessoal. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é especialista em recomeço. Deus, ele é especialista em recomeço. Sabe, Tatiana Santos, Deus manda dizer para ti, tá? Que ele é especialista, Tiago, tá? Em recomeços. Milagres inesperados estão chegando. Assim, Deus está mandando eu decretar e declarar em nome do Senhor Jesus, Claudinei. Toma posse, tá? O inimigo não terá a última palavra nunca, povo de Deus. O inimigo nunca terá a última palavra, tá entendendo? E o tempo da alegria está chegando. O tempo da exaltação e da alegria está chegando. Pode começar a abrir um sorriso nos seus lábios, tá? Porque nenhuma lágrima que você liberou, essa lágrima foi desperdiçada. Deus assistiu e contemplou tudo que alguém aqui passou. Deus, ele assistiu e contemplou tudo que alguém aqui passou. Tá entendendo, gente? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E foi assim que Deus, ele fez na vida de Isaac. E foi assim que Deus, ele fez na vida daquele grande homem de Deus, que aprendeu no dia mais difícil da vida dele, a ele reagir à fé dele.
É nos dias difíceis que a vida, né, nos coloca ali à frente daquilo que a gente aprende a reagir, né? Isaac aprendeu a reagir no momento mais crítico da vida dele. Isaac, pessoal, aprendeu a reagir no momento mais contraditório de toda a história. Aquele rapaz com família já estava passando quase necessidade, estava em um lugar onde estava havendo uma seca, todo mundo estava passando por um aperto, né? Mas Isaac ali estava. Isaac foi inteligente, porque ele quis ouvir a voz de Deus. Deus, olha, gente, ele não te obriga a nada. Deus, ele só te mostra o caminho. Se você continuar sendo se você continuar querendo ser quem você é, ele vai deixar. Se você quiser continuar tendo o que você tem, ele vai deixar. Agora, se você fala, Senhor, eu não quero mais isso para mim, eu quero que o Senhor mude a minha história, aí é diferente. Isaac, ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele, um momento muito crítico, muito complicado, porque ele estava com família pronta, família, filhos, mulher, né? E havia ali uma escassez terrível, uma situação do nada. Apareceu uma escassez junto com miséria ali onde ele estava morando. Olha, ninguém está livre de passar por dias difíceis, pessoal. Ninguém está livre, você está entendendo? E você sabe muito bem que Isaac, né? Ele era filho de Abraão. Abraão já havia falecido. Então Isaac sabia muito bem o que era uma vida boa, né? Abraão com certeza ofereceu tudo do bom e do melhor para ele, entendeu? Abraão com certeza ofereceu o melhor dessa terra para o seu filho. Você está me entendendo em nome do Senhor Jesus? E a palavra fala, né, que existiu ali um momento, né? Existiu ali um momento, pessoal. Existiu ali um momento em que ele passou por aquilo ali, né? Ele passou ali por aquela situação, tá entendendo? Ele passou por aquela situação e ele conseguiu dar a volta por cima. E ele só conseguiu, pessoal, dar a volta por cima porque ele pediu orientação a Deus, entendeu? Porque ele pediu orientação a Deus, tá entendendo? Então Deus moldou Isaac, sabe? Naquele momento complicado, naquele momento de dor, naquele momento crítico que ele estava passando, ele foi moldado por Deus. O que é ser moldado por Deus? Né, pessoal? É ser preparado para aquele momento. Tá entendendo? É ser preparado para aquele momento. Talvez Isaac ainda não sabia o que era uma escassez. Talvez Isaac ainda não sabia o que era um dia difícil. Como eu já havia falado, né? O pai dele oferecia tudo do bom e do melhor para ele. Então, talvez ele não soubesse, né? O que era dias difíceis. Tá entendendo? Mas foi no momento de dor, foi no momento de preocupação, foi no momento de aflição, foi nesses momentos em que Isaac, ele teve que viver, que Deus ali moldou, tá entendendo? Isaac para um grande propósito que Deus tinha pela vida dele. Eu estou falando com alguém aqui que nada acontece por acaso na vida da gente, tá entendendo? Nada acontece por acaso, tudo, absolutamente tudo tem um propósito, entendeu? E Deus tinha um propósito naquele dia difícil que Deus estava permitindo Isaac passar. Eu quero falar para você, tá? Que tudo que nós passamos, pessoal, tem um propósito divino. E no lugar de muitas das vezes, pessoal, a gente ficar reclamando, né, de Deus por que nós estamos passando por determinada coisa, nós deveríamos de falar, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com esse negócio, né? O que o Senhor está querendo me ensinar, né, com essa prova? O que o Senhor está querendo que eu aprenda, né, com essa adversidade? O que Deus estava querendo fazer com Isaac era ensinar Isaac a mover com a fé, do jeito que, né? Eu caranguejo manco, né? Ai, Jesus, só Jesus. Caranguejo manco. Caranguejo manco, o pessoal botou assim, ó. E o Pix, já ganhou hoje? Você sabe que eu nem sei, eu nem vi. Deixa eu ver aqui se eu ganhei. Deixa eu ver. Você quer saber quanto que foi? Quer, caranguejo manco? Vai te catar. Vai procurar o que fazer, vai. Eu vou te contar, não é fácil não, hein? A pessoa, meu pai, a pessoa assiste a live pra azucrinar. Pessoal, olha só, faz o Pix, faz superchat aí, pessoal. Faz aí, pra calar a boca desse, como é que é o nome dele aí mesmo? Como é que é o nome desse negócio aí? Seta do inimigo. Cara, Você tá entendendo?
Gente, vocês estão entendendo? Tem gente que assiste a live para saber de quanto que fez de... É por isso que ele é caranguejo. Ai, Jesus. André Lopes botou por isso que ele é caranguejo. Ó, e olha que André Lopes entende caranguejo, hein? Que André Lopes, ele tem, como é que é mesmo? Ele tem o buffet Prime, não é isso, André? Né? Trabalha com comida. Jesus amado. Só Deus na causa. Meu Deus do céu. Caranguejo manco. Ai, Jesus, só o Senhor mesmo na causa. Cadê o caranguejo manco? Ainda tá aí, né? Daqui a pouco a gente arranca ele fora. Eu acho que eu já bloqueei esse caranguejo manco, não sei se essa coisa aparece, né? Só Jesus na causa. Presta atenção, gente, em nome do Senhor Jesus. Então, gente, Achei não. Quase que eu tirei a moça aqui, pensando que fosse ele. Então, ele aprendeu, pessoal, né? Ele aprendeu nos dias difíceis, ele aprendeu com a adversidade, tá entendendo? Ele aprendeu com os dias difíceis, ele aprendeu com as adversidades. Tá, agora eu quero ver caranguejo manco entrar aí. Tá entendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? E Deus sempre era pela vida dele, né? E Deus sempre era pela vida dele. Deus está falando para alguém aqui nessa live de hoje, tá? As promessas de Deus não têm prazo de validade. Tá entendendo? As promessas de Deus, se ele falou, ele vai cumprir, gente. Tá entendendo? Se ele falou, ele vai cumprir. Glórias a Deus, aleluia. Ele quase que ele fez uma besteira, a palavra fala que Isaac quase fez uma besteira, né? E qual foi a besteira que Isaac fez, né? Isaac quis ouvir a voz do coração dele. Olha, gente, se tem uma coisa, né? Deus abençoe, Danilo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo quem está aqui pela primeira vez, tá? Se tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, é com o nosso coração, né? Nosso coração é muito enganoso, né? E a palavra fala que ele quase, né, deixou o coração dele se enganar, né? Isaac quase deixou o coração dele se enganar. Por que ele quase deixou o coração dele se enganar? Porque ele não queria que a família dele estivesse passando por aquilo ali. Porque ele não queria que a família dele estivesse vivendo aquilo ali. Ele não queria, você está me entendendo? Ele não queria que aquilo estivesse acontecendo, né? E ele estava querendo preparar o melhor, né? Pela sua família, preparar o melhor, né? Pela sua casa. Então ele iria sair dali para ir para outro lugar. E Deus falou para ele: não saia daí, porque vai ser nesse lugar que eu vou te abençoar e eu vou te honrar. Olha, vai existir momentos, pessoal, que a gente vai ter que sair da onde a gente está para a vida da gente andar. Entendeu? Eu já contei para vocês, né, pessoal? Eu logo assim que eu casei, né? Logo assim que eu me casei, né? Eu sou casada há 25 anos, né? 25 anos. E logo assim, pessoal, que eu me casei, né? Eu fui morar numa casa muito boa, né? Que já era do meu esposo, né? Uma casa que ele mesmo havia construído, né? Então, uma casa muito boa, mas essa casa, ela era num lugar muito pesado, entendeu? Pesado, assim, de pessoas, entendeu? As pessoas ali daquele lugar eram pessoas boas, entendeu? Pessoas boas, mas assim, só eram pessoas, porque assim, pessoal, não adianta só a pessoa ser boa, a pessoa tem que ser boa e tem que ser uma pessoa com Deus na vida dela, entendeu? Com Deus na vida dela. Então, era um lugar onde
sabe, você via a vida das pessoas muito amarrada. E assim, chegou um momento na vida da gente que a gente começou trabalhava, né? Eu principalmente também trabalhava muito nessa época. E a gente começou a crescer muito financeiramente, muito, entendeu? Foi tipo assim, o nosso momento de crescimento financeiro, entendeu? Então, nós começamos a trabalhar e conquistar muitas coisas nessa época, muitas coisas nessa época, muitas coisas mesmo, entendeu? Muitos contratos eram assinados, muita coisa estava acontecendo. E eu cheguei para ele, eu falei, ó, não dá, aqui não é mais para a gente ficar. Não dá mais para a gente ficar aqui, meu filho. Entendeu? Porque não dá. Para a gente continuar crescendo, a gente precisa sair daqui. E aí a gente resolveu sair de lá, tá? Deixando claro, as pessoas de lá eram pessoas boas. Só que o lugar era muito pesado. Entendeu? É um pinche. É um pinche aqui arrumando confusão com outro cachorro aqui. Então, nós saímos de lá e... Olha, a casa era nossa, né? A gente saiu de lá para pagar aluguel em outro lugar. É o que eu falo com vocês, pessoal. Entendeu? Quem vai sair da sua casa para pagar aluguel em uma outra casa depois de ter, né? Depois de ter uma casa? Difícil, né? Mas a gente fez isso. E a casa que a gente morava era uma casa tão boa. Boa mesmo, uma casa grande, boa, né? Eu falei, não, a gente vai ter que sair daqui. Porque Deus começou a dar condições de a gente comprar vários carros. Nós não tínhamos só um. E carros chamativos. Tudo, né? Tatiana. Pinche, né? Como é que é? Todo baixinho, é incrível. Não sei. Aqui o pinche é. Então, quando nós saímos de lá, pessoal, a vida da gente aí que deslanchou mesmo. Aí que as coisas começaram a voar, entendeu? As coisas começaram a acelerar. As coisas começaram a acontecer muito rapidamente, entendeu? E nessa casa que nós ficamos alugada, nós alugamos essa casa em um lugar de pessoas também, que a gente viu ali que as pessoas eram pessoas com uma condição razoável, boa, né? Você, quando for comprar algo para você, você tem que olhar tudo, né? Tá entendendo, pessoal? A gente tem que olhar tudo, entendeu? A gente escolheu um lugar próspero para alugar a casa, um lugar que tinha prosperidade, entendeu? E ficamos ali acho que só 2 anos ou 3 anos, porque quando saímos de lá, nós saímos para a nossa própria casa. A gente teve condições de comprar a nossa casa do jeito que a gente queria. Aliás, foi além do que eu imaginei. Entendeu, pessoal? A casa foi além do que eu esperava que Deus pudesse me dar. Então, por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque, e dali foi muitas coisas que aconteceram. Porque, às vezes, você fica se amarrando com medo de uma coisa e Deus tem algo muito maior para te dar lá na frente. Às vezes, sabe, pessoal, se eu não quisesse sair de lá, de repente Deus tinha cortado a bênção que Ele estava liberando. Tá entendendo? E Deus poderia ter falado, ó, a bênção que eu tenho para dar para vocês não comporta para vocês ficarem aí nesse lugar. Tá entendendo? Não comporta. Não dá para vocês ficarem aí com a quantidade de bênção que eu tô fazendo. Não mandei vocês sair. Então, vai existir momentos, pessoal, que Deus vai mandar sair. Vai existir momentos que Deus vai mandar ficar. Por isso que a gente sempre tem que pedir confirmação a Deus. Por isso que nós não podemos fazer nada sem que Ele venha nos dirigir. Entendeu? Porque a vontade era continuar lá, onde a gente tinha. Mas Deus falou, não, vocês vão ter que sair daí. Porque senão, vou ter que cortar o que eu estou dando. O que eu estou entregando para vocês a Ademar falou com Abraão, foi assim. É isso aí, Ademar. O que eu estou dando para vocês é muito além desse lugar suportar. Vocês não podem mais ficar aqui. Entendeu? E foi isso, entendeu? Então, Isaac, pessoal,
Isaac, ele pediu orientação a Deus, né? Ele tinha algo ele queria fazer algo que estava dentro do coração dele, mas Deus falou: não faça o que está no teu coração, faça o que eu estou mandando você fazer, porque vai dar certo. O teu pai ouviu as minhas palavras, o teu pai, ele fez tudo de acordo com aquilo que eu ensinei, tudo deu certo na vida dele, né? Então fique aí onde você está. Fique aí onde você está, porque aí onde você está vai ser um lugar, tá? Mesmo com essa adversidade que você está passando, vai ser um lugar em que eu vou fazer você voltar a prosperar. Então ele ficou. Deus está falando aqui para você, tá? Não faça nada do jeito que você quer fazer. Às vezes, pessoal, a gente quer fazer, né? Às vezes a gente quer fazer coisas, né? Do nosso jeito, da nossa forma. Mas não é da forma e nem do jeito de Deus. É aquela que a gente acaba atrasando bênçãos que Deus já liberou. Entendeu? Tá entendendo? Domingos Arioli botou aqui, foi o que eu fiz. Larguei tudo e fui para onde Deus mandou. Tá entendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? Então, Deus falou para ele, olha, nesse momento é para você ficar aí. Pode ser até que depois você não tenha que ficar aí, mas agora é momento para você ficar aí. E a palavra fala que ele ficou e ali Deus honrou. Ele ficou e ali Deus abençoou. Ele ficou e ali Deus fez a mudança na vida dele. Ele prosperou demais. Mas por que ele prosperou demais? Porque ele ficou ali? Não. Porque ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Tá entendendo? Tudo o que Deus manda a gente fazer e a gente faz, nós estamos debaixo do envio dele. Tudo o que Deus manda a gente fazer, pessoal, e a gente faz, Deus ele vai e nos abençoa porque estamos debaixo do envio dele. Vocês estão entendendo, gente? Em nome do Senhor Jesus. Ele estava debaixo do envio de quem? Ele estava debaixo do envio de Deus. Ele estava debaixo do envio de Deus. Eu estou, em nome do Senhor Jesus, tá? Nessa live de hoje, declarando, tá? Que todos vocês estão debaixo do envio de Deus, tá? Que vai dar tudo certo. Que vai dar tudo certo. Escreve, vai dar tudo certo para mim. Escreve aí. Vai dar tudo certo para mim. Glórias a Deus, aleluia. Deu tudo certo para ele, entendeu? Deu tudo certo porque ele obedeceu. Deu tudo certo porque ele creu. Deu tudo certo porque ele ouviu Deus falar. Tem pessoas que quer que Deus faça algo pela vida delas, mas não quer fazer o que Deus manda fazer. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Entendeu? Então ele ouviu, ele obedeceu e o milagre ele alcançou. Ele prosperou muito mais do que um dia ele foi próspero. Ele prosperou muito mais. Deus está falando para alguém, você fica com medo. Você tem que parar de ficar com medo, sabe? E tomar certas iniciativas, tomar certas atitudes, tá entendendo? Tomar certas iniciativas e atitudes, tá? Para poder fazer a roda girar, gente. Tem pessoas que elas têm medo do novo, tem pessoas que elas têm medo. Deus está falando, você está com medo de quê? Eu sou o teu aval. Eu sou a porta que abre. Entendeu? Eu sou o caminho para você. Tá entendendo? Deus está falando com alguém aqui. Não tenha medo. Sou eu que estou contigo. Ah, sou eu que crio a oportunidade. Sou eu que faço todas as coisas. E ali ele fez, né? Ali ele fez... E Deus ali honrou, né? Honrou ali a fé daquele homem, tá entendendo? Ele ficou riquíssimo, 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 riquíssimo. Porque todos os poços que ele cavava... Agora, olha só. Ele ficou rico como? Estalou o dedo, falou abracadabra, né? Falou uma magiquinha, uma palavra mágica. E aí aconteceu? Não, tá? Ele ficou rico porque Deus abençoou e disse que ele seria rico, riquíssimo. E ele trabalhou por isso. Olha, pessoal, nada cai do céu sem ser chuva, entendeu? Nada cai do céu sem ser chuva. Tem que fazer acontecer, tem que ir lá, tem que ir atrás. Tá entendendo, pessoal? Tá entendendo? Quando eu comecei a trabalhar na área em que até hoje eu ainda trabalho, tá, pessoal? Que é a parte da engenharia, né? Eu trabalho com desenho, com projetos, né? Essa é a minha profissão. Então, quando eu comecei a trabalhar, pessoal, eu já falei para vocês aqui, essa área, ela é uma área muito fechada,
tá? Porque é uma área que, dependendo da empresa que você for trabalhar, é uma área que você recebe muito bem, entendeu? Muito bem. E quando eu terminei os cursos que eu tinha feito, né, eu comecei a colocar os meus currículos, isso há muitos anos atrás, né? Nem lembro, acho que eu nem era casada ainda, eu acho, né? Tava noiva, não sei, tem muito tempo isso. Eu colocava os meus currículos, e uma vez eu fui antes, né? Eu estava fazendo uma campanha na igreja, e eu fui fazer uma campanha, fiz essa campanha, e quando terminou o culto, eu falei para minha mãe estava comigo no culto, né? Falei, mãe, eu vou lá em tal lugar colocar esses currículos, porque eu fui para a igreja, fiz a campanha, consagrei aqueles currículos, e eu já estava determinada que quando terminasse independente do horário que o culto fosse terminar, eu iria entregar aqueles currículos. E eu fui. E eu fui lá, entreguei, era uma rua muito comprida, só que trabalha só com isso, né? E entregava, mas assim, meio com, não assim, pouca expectativa, com fé, mas não aquela fé toda, sabe? Porque eu sabia que aquilo ali só mesmo um milagre, né? Aquilo ali era um lugar onde era peixada, né? A gente aqui no Rio fala peixada, né? Você tem que ter alguém para te indicar. E aí eu fui, botei alguns, aí teve um lugar que eu coloquei, e um rapaz que me atendeu e recebeu o currículo, né? Ele falou assim, ele pegou o currículo, né? Ele falou, ó, vou pegar o currículo, vou deixar o seu currículo, é multinacional. Eu sempre trabalhei em empresa multinacional, sempre. Todas as empresas que eu trabalhei sempre foi multinacional, graças a Deus. Aí ele falou, olha, eu vou pegar o seu currículo e eu vou deixar aqui na portaria, tá? Porque hoje tá os containers, né? E lá era tudo container. Os containers estão fechados, não tem ninguém aqui quase trabalhando. Então eu vou deixar aqui na portaria que quando passar algum engenheiro, eu vou levar para eles. Vou levar para eles lá e, tá? Eles vão avaliar. Falei, tudo bem. Aí eu deixei na portaria lá com um guarda. E deixei e fui andando. Daqui a pouco eu escutei o guarda gritando. Ei, ei, ei. Né? Eu falei, ué. Eu nem conhecia aquele homem, né? Só foi a primeira vez que eu falei por ele. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu voltei, né? Eu falei, ó, o que deve ser, né? Aí eu fui, cheguei. Aí ele falou, olha, apareceu um engenheiro aqui. Chegou um engenheiro aqui. E eu logo entreguei o teu currículo, né? Aí ele falou assim, apareceu um engenheiro aqui e eu logo entreguei o teu currículo. E falei que você acabou de sair daqui. E aí ele falou assim, ué, ela tá aí? Ela saiu agora. Ele chama ela lá. Quer dizer, olha só. Aí ele falou assim, você quer entrar para falar com ele? Eu falei, sim. Aí eu entrei, né? Aí eu entrei e tava ele e a esposa dele, né? O nome dela é Alexandra. E o dele era um nome complicado, eu esqueci o nome dele agora, um nome diferente, o nome desse cara, né? Desse engenheiro. E ali ele falou, olha, eu não tenho, nesse momento, oportunidade para você trabalhar na parte da engenharia. Mas eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar aqui com a documentação da engenharia. Mas ele não tinha uma pessoa para poder trabalhar com a parte de projeto. Eu queria trabalhar com projeto, eu estudei para isso, né? Mas ele falou, não tem para trabalhar com a parte de projeto, mas tem para trabalhar com a parte mais burocrática, tá? Aí você aceita? Eu falei, aceito. Por que eu aceitei? Porque era um container que ficava eu estava já dentro da multinacional, entendeu? E o container ficava dentro da multinacional e era só eu subir umas escadinhas que eu já estava lá dentro dessa empresa. Então, eu fiquei fazendo o trabalho de papel durante acho que 1 mês, 2 meses, alguma coisa, não foi mais do que 2 meses, eu não me lembro, tem muito tempo isso.
Em seguida, eu fui contratada direto lá para cima para trabalhar, aonde eu queria trabalhar, com o salário que eu queria receber. Aliás, eu nunca imaginei. O salário era muito alto na época, muito alto mesmo. Foi nessa época que eu saí. Já era casada, agora que eu lembrei. Foi nessa época que eu saí da onde a gente estava, né? Que nós estávamos, meu marido também estava trabalhando e a gente começou a prosperar muito. Entendeu, pessoal? Mas, olha só para você entender, gente, que tem coisas que a gente tem que ter visão. Entendeu? Nesse momento eu vou fazer isso aqui, porque é isso aqui que dá para me fazer. Mas o meu propósito não é estar aqui, meu propósito é estar aqui. Mas eu preciso começar primeiro por aqui para me conseguir chegar até aqui. Você está entendendo? Tem pessoas que já querem estar aqui. Muitas das vezes não vai ser assim. Muitas das vezes não vai ser assim. Vocês estão entendendo, pessoal? O que eu fazia? Eu deixava de almoçar. Eu não almoçava. Meu horário de almoço, eu tinha horário de almoço? Tinha. Mas eu não tirava o horário de almoço. No meu horário de almoço, eu pegava e eu ia lá para cima, os camaradas, os engenheiros, que os caras eram bravos. Eles eram tudo, não eram do Brasil. Eles não eram do Brasil. Era americano, era não sei o que, era indiano, eram os caras cabeça, tá? Essas plataformas aí que a gente vê, já teve um pouquinho do dedinho da mão da apóstola, né? Essas plataformas que você ouve aí falar, da plataforma P53, P54, a PRA1, a apóstola ajudou a fazer, né? Essas, de alguma maneira aí, né? Os projetos também dessas plataformas aí, entendeu? Então, eu ia lá para cima e pedia para eles me ensinarem. Eu estava começando, eu falava, poxa, eu quero aprender. E de tanto eu pegar e ficar indo lá para cima, os caras lá de cima falaram, eu quero essa garota aqui em cima, a gente vai contratar ela. Então foram 2 meses só, e ali que o leque abriu para mim, entendeu? E eu comecei a saber o que era prosperidade de maneira muito abundante. Então, pessoal, a nossa vida, ela é feita de escadas, entendeu? A nossa vida, ela é feita de escadas. Vai ter coisas que a gente tem que aceitar nesse momento agora, mas não aceitar para a vida toda, entendeu? Aceitar acreditando que em algum momento o degrau vai subir, você vai subir um degrau muito maior, você vai estar em um lugar uma posição muito maior, entendeu, pessoal? E foi o que aconteceu com Isaac. Isaac, para ele chegar onde ele chegou, ele foi muito poço que ele cavou, entendeu? Deus não chegou para ele e falou assim, vou fazer você rico, próspero e deixou o dinheiro cair do céu, rasgou o céu e as notinhas caíram na cabeça dele, não. Entendeu? Não foi isso não. Ele teve que cavar poço. Tá entendendo, pessoal? Cavar, ralar. E todo poço que ele cavava saía água. Então, todo poço que saía água era muito dinheiro que tinha ali. Ele ficava mais rico ainda. Ou seja, pessoal, sabe? Tudo na vida tem que ter sacrifício. Tudo na vida, tá entendendo? Tem que ter empenho, tem que ter dedicação. Tudo na vida, você tá entendendo? Você tem que correr atrás. Você tem que saber que o que Deus faz é milagre, tá? O que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Deus não vai fazer o que é para me fazer. Deus não ia lá para botar o currículo. Deus não vai fazer ninguém bater na porta da nossa casa. Não, pessoal. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Então, Isaac falou assim, não, o que eu tenho que fazer é cavar o poço. E quem vai fazer a água aparecer no poço é Deus. Você está entendendo? Eu vou cavar o poço, porque essa é a minha obrigação. Mas quem vai fazer a água aparecer no poço é um milagre que Deus vai fazer. Então ele cavava e Deus fazia aparecer água. Já as outras pessoas cavavam o poço, mas não aparecia água nenhuma. E cavava no mesmo lugar que ele cavava. Então a vida, ela é assim. Entendeu, pessoal? A vida, ela é a lei do retorno, né? Você faz e você recebe por aquilo que você está fazendo. Tá me entendendo? Agora, quem não faz, não vai receber. Tá entendendo? Então, ele fazia e fazia debaixo de uma obediência, ele fazia e fazia debaixo de uma palavra, ele fazia e fazia conforme Deus queria que ele fazia. E aí, tudo dava certo. Eu quero estender as minhas mãos para falar para alguém, em nome do Senhor Jesus, pessoal, tá? Que vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Escreve aí, vai dar tudo certo para minha vida. Vai dar tudo certo para tudo que eu faço. Vai dar tudo certo, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar entrando em oração, mas antes de orar, eu quero mostrar isso aqui que está atrás de mim, que foi o apóstolo que fez. Quando eu desci aqui, eu levei um susto, que eu nem sabia que tinha isso aqui, né? Os 80K, tá vendo? E isso aqui eu devo a vocês. Eu devo primeiro a Deus, mas muito a vocês, tá? Que estão me acompanhando e acreditam no trabalho que a gente apresenta aqui, né? Estão acompanhando, né? São os 80K, chegamos a 80, né? E ainda vamos chegar muito mais longe, né? Com a sinceridade, com a transparência que a gente tem procurado ter com vocês, porque se não for para ser transparente, eu não faço. Se não for para ser verdadeiro, eu também não faço, tá, pessoal? Não faço. Quem me conhece sabe muito bem como que eu sou, tá? Quem me conhece pessoalmente, eu sou muito chata com essas coisas, entendeu? Ainda mais ligado às coisas de Deus. Então, eu quero agradecer aí o carinho, sempre vocês estarem assistindo a live, recomendando a live, né? E aqui, todo mundo ganha junto, tá, pessoal? É a apóstola, né, que ganha essa honra aí, mas vocês também ganham junto comigo, né? Porque eu luto fazendo de tudo, pessoal, para ver Deus abençoar vocês. Mesmo muitas das vezes não conhecendo vocês, entendeu? Eu luto pedindo a Deus, para Deus para que Ele conceda a vocês aquilo que vocês merecem receber, tá? Então a sua guerra é a minha guerra, a sua luta também de alguma maneira é a minha luta, e juntos nós seremos mais fortes em nome do Senhor Jesus. O apóstolo, né, quis fazer esse presentinho para mim aí, né, que ele veio da igreja. Hoje eu não fui, mas ele foi. E aí ele veio da igreja e trouxe esse negócio, essas bolas aí, né? Porque ele luta, né? Nós lutamos juntos, né? Vocês vão ver ele porque ele não gosta de aparecer, né? Mas ele tá sempre do meu lado, né? Tá sempre aqui atrás, né? Tá sempre aqui atrás e é o meu maior incentivador, é ele, né? Além de Deus, ele é o meu maior incentivador, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, né? Ele não tá aqui agora, não. Agora ele não tá aqui, né? Em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo mais do que certo. Amém? Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, vamos agradecer a Deus por todas as coisas. Vamos, Pai? Que teu nome venha a ser glorificado e exaltado em todas as obras das nossas mãos. Que tudo que nós possamos fazer venha a haver verdade, venha a haver sinceridade. Que tudo que nós possamos fazer, Senhor, venha a ter ali, Senhor, o teu aval, a tua bênção. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor conceda sobre a nossa vida a tua sagrada e divina sabedoria, para que a gente consiga adquirir o melhor dessa terra. O Senhor tem o melhor para a gente, mas a gente precisa entender, meu Pai, aonde que encontra-se esse melhor, como fazer para encontrar esse melhor. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, apresento e entrego a minha vida. Obrigado, meu Pai, por toda a quantidade, meu Pai, de pessoas que o Senhor tem confiado no meu ministério, por todas as pessoas, meu Pai, glórias a Deus, aleluia, que tenham apoiado, meu Pai, de alguma maneira esse canal, que sejam todas, até que não estão aqui, alcançadas, muito abençoadas pelo teu poder e pela tua glória. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, aonde houver água, fotografia, peça de roupa, que seja tudo consagrado, tudo muito abençoado, para que se cumpra o real propósito nessa terra. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para declarar e afirmar, será uma semana radiante, abençoada, próspera e com boas notícias. Deus, nós declaramos, meu Pai, que o universo, meu Pai, tudo que existe no universo vai estar de concordância, vai estar de acordo, meu Pai, com o desejo do nosso coração. Abençoe o teu povo, abençoe essa gente. Eu entrego, apresento, meu Pai, a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém
e amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E glórias a Deus, aleluia. Amém, pessoal? Quem não deixou o like, não esquece não, tá? Deixa o seu like. Fiquem todos na paz, tá? Por volta das 10h20, 10h30. Estaremos novamente aqui entregando aquilo que Deus ele quer entregar para os abençoar. Ó, obrigado, tá, gente? Por tudo que vocês têm permitido acontecer na minha vida e na minha história ministerial, tá bom? Deus, ele não une pessoas, né? Deus, ele une propósito. Fiquem todos na paz, Deus abençoe e até mais tarde em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.